Fala, jovens! Sejam bem-vindos ao episódio 2. E hoje estou aqui com um substituto que é... Irmão Rafa! E aí, Alissa, tudo bem? Tudo sim, e você? Tranquilo. O que foi que aconteceu com sua parceira, hein? Ele infelizmente não veio, decidiu ir pra praia. E aí ficou aqui, né, nosso substituto, irmão Rafa. Mas espero que ele possa ajudar muito. É que ela toma muito banho de praia, Ignorem esse barulho, gente, é porque eu... não tome água salgada e chegue de boa aqui. Né, Alissa? É, sim. Você faltou, viu, Raquel? Aí me fez trabalhar dobrado hoje, só bonitinha. Boa nota, seu Não nome. pronto de novo não, viu? Tá marcada você já comigo e com a Alícia, viu? Verdade. Mas sem delongas, a gente não tá sozinho, né? Então, não estamos sozinhos e hoje nós temos uma convidada aí especial. E o que você acha sobre ela, irmão Rafa? Eu acho que ela disse que ia me entregar, que ia entregar bastante. A mulher, quando eu fiz o convite, ela deu pulo de alegria, porque ela disse que o sonho dela era um dia falar no Fala Jovem. Ela disse que há muito tempo que ela disse que o sonho dela tá aqui no Fala Jovem. O Fala Jovem não tem nem um mês, mas ela disse que o sonho dela era estar aqui. E aí, quando ela chegou, ela ficou nervosa. Mas eu sei porque foi que ela ficou nervosa. Por quê? Foi porque ela viu a apresentadora do Fala Jovem ali. Imagine se Raquel tivesse vindo, tivesse as duas aqui. Aí que a mulher ia tremer na base, né? Mas, pra ela não ficar mais nervosa ou ansiosa, que ela tá doida pra falar, a língua chega a tá tremendo ali na boca. Porque ela gosta de falar. Ela gosta de falar muito. Se você ver que ela tá se travando é porque ela tá nervosa, que ela tá na frente de Alícia, que é uma pessoa que ela ama muito e que o sonho dela era conversar com a Alícia. Pode apresentar a nossa convidada. E hoje, nossa convidada do dia de hoje é Rayane Feitosa! E aí, Ouve os Rayane? tambores! Aí, tá, vocês querem ir pra frente? Aí. Sem muita expectativa, mas vamos lá, né? É um prazer estar aqui no seu podcast e vamos começar. E aí, Rayane, como você tá? Tá nervosa? Tô um pouquinho nervosa. É normal. O momento aqui bem... Adaptando. Exatamente, né? Deu pra olhar o padrão da mulher. Só um pouquinho elevado. E por que você está assim tão arrumada? Como foi a frase que você falou do Pra ver você, pra ver você, rapaz. Porque a gente tem que vestir aquilo que a gente vende, né? Sem dar muito indireta. Ah, tem que... Já quer fazer propaganda. É vender o jabazinho dela. Pra ver o jabá dela. Então, irmã, pra você, quem é Rayane Feitosa? Ai, Rayane Feitosa, ela é igual Bombril, 1001 utilidades. A Barbie. Vamos lá, eu sou serva de Deus vivo, sou esposa, sou mãe, sou enfermeira, empreendedora, Mary Kay, sou artesã. E é isso, um pouquinho de cada coisa. Vem desafio, eu pego. Então, irmã, como você falou aí que você é serva de Jesus, sobre sua caminhada cristã, como é assim, como foi que você aceitou ele? Como foi esse processo de aceitação? Conte... Porque você não nasceu num lar cristão, né? Não Então não conte... Ah, Deus, me conte como foi que você se converteu. Quem foi que levou para a igreja? Vamos lá. Gente, como o irmão Rafael falou, eu não era cristã. E eu me converti em uma época que eu gostava muito, que era a época do São João. Eu era quadrilheira. Meus olhos brilhavam. Então, eu me converti em um processo, em um momento muito difícil. Mas eu sentia um vazio. O que eu vivia na minha vida não preenchia. E quando eu comecei a ter meus encontros com Jesus, esse meu vazio ele foi sendo preenchido. Foi quando, no ano 2015... No período de festejo junino, eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Mas como se deu esse processo assim? O que levou você a entender que Jesus era isso?
Se houve alguém que lhe incentivou para isso, se Queremos foi saber. parte de você, hoje eu vou para a igreja e eu quero aceitar Jesus. Se foi um processo, você já tinha isso na sua cabeça. Foi um processo longo ou curto? Isso, se era algo que você já tinha aquele ardor no coração, já sentia, não gostava, tá desgostando de festa. Ou foi através de alguém que lhe incentivou e tal? Bom, uma pergunta maravilhosa, viu? Muitos não sabem, mas eu morei no Rio de Janeiro do ano 2008 a 2010. Olha, carioca. Ainda vim falando X. Chiando, viu? Mas assim, o meu primeiro encontro com Jesus foi nesse período, através da minha amiga Stephanie, a irmã dela, Josi, que me levou para a igreja de Josi, que Stephanie na época não era cristã. E eu conheci Jesus Cristo na Igreja Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro. Mas quando eu retornei para minha cidade, Arauá, o encontro que eu tive ficou no passado e eu voltei para as coisas do mundo. Mas eu vi que ali era um processo, o início de um processo para a minha conversão no futuro. Aí o que acontece? No ano 2015, eu estava já com meu esposo, Cleison, há um ano. E eu e ele começamos a frequentar algumas igrejas evangélicas, porque sentimos o desejo. Cleison, ele nasceu em um lar cristão, porém, quando nos encontramos, nos conhecemos, ele estava afastado. E a partir daí, eu sempre senti um desejo de procurar alguma igreja para frequentar. E foi na Igreja Batista que eu senti aquele desejo de permanecer na minha caminhada cristã. Cleison aceitou Jesus Cristo primeiro que eu, lá na igreja do bairro, na igreja de vocês, uma semana antes. E quando ele aceitou Jesus Cristo, eu me fiz a seguinte pergunta: o que é que eu estou fazendo ainda nesse mundo que eu não voltei para Jesus? Ai, tá vendo? E nesse dia, acho que estou me arrepiando. E em plena terça-feira, eu estava decidida a ir para aquele culto, entregar a minha vida a Jesus Cristo. E quando eu cheguei no culto, eu só começava a chorar. Eu não tinha uma outra reação, porque eu estava convicta do que eu queria. Quero entregar a minha vida a Jesus. Só que dessa vez, verdadeiramente. E o culto começou, eu comecei a sentir a presença de Deus. Sem hipocrisia nenhuma, eu chorei do início ao final. Se não tivesse apelo naquele dia, eu ia levantar a minha mão para dizer: eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. O pastor não vai ter apelo, não. Eu quero me converter. Esse dia foi até uma irmã que contou o seu testemunho, mas eu já estava decidida, né? A palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me convenceu. E eu tive pessoas no meu início da caminhada cristã que me ajudou muito com os estudos. Eu sou parte de cada pedacinho de irmãos que me abraçou no meu início. E se a irmã que estava lá contando o testemunho, ela não tivesse apelado, você iria se não chamasse? Com certeza eu iria. Eu fui para aquele culto decidida a aceitar Jesus Cristo, a mudar, a transformar a minha vida. Amém. Porque eu queria, era o que eu queria. Sabe quando você quer algo? Sim. Era aquilo que eu queria. Entendo. E muitos têm a visão assim, pela felicidade que a gente tem de encontrar Jesus, de servir a Jesus, que a pessoa está em um patamar de não ser tocado por nada de ruim, né? De ter uma vida plena porque ele está com Jesus. E o que muitos não entendem é que a vida cristã ela não é fácil, né? Ela é bastante difícil. Em algum momento, na sua caminhada inicial, né? Você sentiu que não valia a pena, que alguma coisa lhe travou ali, não, eu acho que eu vou dar uma segurada. Jesus, né, agora temos assim, Jesus não me chamou ainda, né? Jesus, e tem muitos que vão pela emoção também. Porque, assim, vai naquele dia, tá emocionada, e Jesus Cristo ele é razão, ele não é emoção. Vai na emoção,
E mesmo, não sei, parece que se arrepende depois, que 2, 3 semanas depois tá fazendo coisas que não condizem, né? Coisas do mundo. Em algum momento você sentiu que foi a emoção e não razão, e ao longo dessa caminhada, você já pensou em parar e dizer, não vai ser para mim, é melhor eu seguir outros caminhos, eu tô confiando, botando confiança em uma pessoa, em algo, ou em voltar pra alguém, quadrilha. em algo, alguém que não vale a pena eu seguir porque não tá me dando resposta. Olha, nos meus primeiros anos, principalmente o primeiro ano de caminhada cristã, foi aquele impacto do primeiro amor. Eu queria participar de tudo da igreja, ia para o círculo de oração, eu ficava inventando, inclusive até com sua esposa Andresa, a gente inventou um projeto na época, eu chamei a Andresa, vamos fazer comigo esse projeto, que é o Grupo João 316, o grupo teatral. E assim, esse primeiro ano e o segundo, cara, aquela essência do primeiro amor, eu preciso de Jesus, eu não tenho outra coisa. Mas assim, desde então, eu não vou mentir para vocês, não me passou aquela coisa, em quem eu estou confiando, ou por que eu estou aqui. Eu não pensei em nenhum momento desistir de Jesus, jamais. Mas na nossa caminhada cristã, falo por mim, chegou alguns momentos de desânimo, de deixar de ir para a igreja, desistir de alguns cargos que eu fazia. Então eu passei por esse processo, mas em nenhum momento me deu a vontade de querer voltar a fazer as coisas do mundo, de voltar aquelas coisas, como eu falei, da quadrilha. Não, porque Deus, Ele tirou do meu coração. Eu pedi ao Senhor, eu falo, Deus, tira do meu coração aquilo que não pertence ao Senhor. Eu não sou perfeita. Deus, todos os dias, é um processo de transformação diária. É você escolher, né? A palavra do Senhor nos ensina que todos os dias a gente precisa, assim, escolher, ou bem ou mal. Então, Deus, Ele me ensina a escolher. Então, eu escolho Ele todos os dias. Mas teve, sim, um processo de desânimo, mas de ir da igreja, por alguns motivos, mas enfim, não quero falar sobre isso aqui agora. Mas de Jesus Cristo não me passou. Porque não é sobre mim e nem sobre alguém. É sobre o que Jesus Cristo fez na cruz e eu compreender a mensagem que Ele passou para mim e para todos nós. Amém. E aí, tem alguma coisa a falar? Tenho. Quando ela falou aí sobre escolher Deus, vem um louvor na minha cabeça. Então, sobre louvor, qual é o seu louvor favorito? Olha, louvor depende do meu momento, da minha fase. E o que eu mais escuto assim atualmente é um de Marcela Thaís, que é Paciente, né? Não sei se vocês sabem, né? Lá em cima tem um médico que cura alma, corpo e mente. A gente só precisa ser paciente. Gente, eu não sou cantora. Mas é paciente. Mas sou paciente. Então, esse louvor ele reflete muito. Nossa, lá em cima tem um médico que cura alma, corpo e mente. Ele trata o ser humano biopsicossocial de uma forma extraordinária. E como não confiar nesse Deus, né, que nos trata por inteiro em cada pedacinho. Então, esse louvor é o que eu mais escuto atualmente, né? E é isso. Seu ministério na igreja é trabalhar com crianças. Ministério infantil, né? I love ministério infantil, amo. Mas já trabalhei com jovens também. Mas você acha que esse é o seu dom? Não é. Olha, eu participei de um congresso e Deus falou grandiosamente comigo sobre o ministério infantil. E foi ali onde eu firmei. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Ministério infantil. A linguagem para com as crianças. A mensagem como eu passo, como eles vão compreender. Eu ensino, eles me ensinam. Eu nasci para isso. Ministério infantil eu amo. Apesar que eu amo tratar pessoas, né? Eu assim, como eu falei, eu sou enfermeira também. E Deus, Ele me usa muito assim na minha profissão. Porque eu amo servir a Deus cuidando de pessoas. Então, se Deus me colocasse em qualquer outro departamento, eu acredito que eu também faria. Mas a minha grande paixão é o ministério infantil.
porque aquilo lhe traz felicidade dentro da igreja. Você fazer, não é que você fazendo outra coisa não vai lhe deixar feliz, você está fazendo para Deus. Mas eu acredito que a vontade, o desejo, o empenho é bem maior quando você está tratando do seu dom, né? Sim. E quando você sabe qual é o seu dom, melhor ainda. Com certeza. A gente presenciou meio que de longe, eu um pouco mais distante, porque eu acho que eu não tinha, na época, não tinha muita proximidade, sobre seu filho. Você poderia nos contar Sim, dessa experiência com Deus, né? De milagre, né? Sim, com certeza. Quando aconteceu esse episódio, né, eu tenho 2 filhos. Como eu falei, eu sou mãe de 2 meninos que Deus me deu. Eduardo estava com 29 dias apenas de nascido. Eduardo é o mais novo. É o mais novo. E Bernardo, ele estava com 2 anos. Ele também estava doente no período, ele estava com pneumonia, estava sendo tratado. E acabou que passou também, ele estava gripado também, e passou o vírus da gripe para Eduardo, que estava com 29 dias. E eu cheguei no sábado, isso aconteceu no domingo, no sábado levamos ele na urgência, estava tudo ok, maravilhoso, perfeito. Aí o que acontece? No domingo de manhã, quando eu acordei, Eduardo já estava diferente, estava com os olhos revirando, já estava pálido. Eu peguei o termômetro, eu coloquei nas axilas e verifiquei que a temperatura dele estava um pouco abaixo do normal. Eu me assustei, ele estava pálido, estava finalizando o meu curso, mas a gente esquece o que aprende quando é com os nossos. Eu chamei meu esposo e disse, vamos levar ele agora no hospital, porque isso aqui não está normal. Levamos ele no hospital e quando chegou lá não tinha médico. A saturação dele estava baixa, nem queria pegar direito. E tinha ambulância lá, com o motorista, o enfermeiro que estava lá, presente na urgência, acabou falando, olha, vocês têm que pegar a ambulância, porque se for esperar o SAMU, ele vai morrer. Na mesma hora, a ambulância nos levou até a Estância, e em menos de meia hora a gente acabou chegando no Hospital Regional de Estância. Enquanto a gente estava indo, eu falei, Cleice, pede oração no grupo da igreja. Pede oração, porque a gente precisa. Chegamos lá no hospital, já fui falando, meu filho está morrendo, e durante o processo de ida, eu via ele ficando roxo, né, todo cianótico. Eu não conseguia fazer nada, eu só olhava para ele e só pedia a Deus, Senhor, me ajude. Às vezes, eu nem sabia como orar. Mas Deus, ele estava naquele processo de cura e vitória. E quando chegamos lá, tinha uma equipe maravilhosa, Dr. Fernando e sua equipe, e atendeu rapidamente o meu filho. E me retirou da sala, deixou o Eduardo lá, estabilizou ele, acabou fazendo exames e descobriu que ele estava com sepse, infecção generalizada com foco pulmonar. Ou seja, ele teve uma infecção no pulmão e acabou generalizando para o corpo todo. E dificilmente, né, quando a gente acaba estudando, compreendendo tal situação, a gente entende que foi um milagre de Deus pela idade que ele tinha. Mas Deus, ele, quando tem um propósito em nossa vida, ela não acaba assim de qualquer maneira. Então, trabalhou em Eduardo, trabalhou em mim, no pai de Eduardo, na família e na vida daqueles que foram edificados através dessa história. Então, hoje ele está aí para contar a história. Falar sobre isso é algo glorioso para Deus, porque a gente precisa glorificar o nome de Deus o tempo todo. E a vida dele é porque o Senhor, ele tem ainda um grande propósito e ele só vai quando realizar. E como você já falou até em off aqui na noite anterior com a gente, e mesmo que não houvesse a cura, o nome de Deus ele tem que ser glorificado. Sim, com certeza. Nem sempre a gente vai ter um bom resultado, mas Deus, ele não deixa de ser Deus. Nem sempre a gente vai ter uma porta aberta, mas ele não deixa de ser Deus. Eu já passei por vários processos difíceis em minha vida. Minha vida nunca foi fácil, mas eu glorifico ao Senhor por isso. Eu já tive muitos nãos e Deus, ele me ensinou que o descansar dele... Eu gosto muito da passagem
bíblica que diz assim: bem-aventurados que choram no Senhor. Porque bem-aventurado quer dizer feliz. E quando a gente compreende, poxa, eu sou feliz mesmo chorando. Por que que Jesus Cristo falou bem-aventurados que choram no Senhor, né? Quando ele fala ali na passagem de suas bem-aventuranças, como é que, Senhor, como é que eu vou ser feliz chorando? Porque a nossa felicidade ela não está pautada em algo ou em alguém. Quando a gente compreende o verdadeiro significado de Jesus, é nisso que está pautado. É nesse ser, nesse Deus vivo. É nesse que causa assim, o nosso sentimento e que preenche. Então, a nossa felicidade em Jesus ela precisa ser contínua. Mas, apesar disso, vai ter momentos que a gente vai chorar. Vai ter momentos que a gente vai ter momentos de alegria. Porque não há como identificar uma alegria sem um momento de tristeza. Como é que eu vou saber? Então, ou seja, nem sempre vai ser bom e nem sempre vai ser flores. É por isso que existem os espinhos. Mas Deus, ele jamais vai deixar de ser Deus. Mesmo quando a cura não vir. Né? E é isso. É o choro pelas coisas e a alegria por saber que Deus está com você, independente da situação, né? Porque tem vezes, você é crente e isso acontece com crente, e acontece coisa ruim com crente, e que não sei o quê. Gente, a vida de um crente, como a maioria das pessoas acham, é crente, não é cristão, é evangélico, é crente. A maioria dos crentes, eu acredito que os crentes mesmo, a vida não é fácil não, é muito difícil. Só que o porém disso é que tem um Deus que nós confiamos, que está do nosso lado em todo o tempo, e a gente confia nele. A gente não coloca a nossa confiança em homens. Quando a gente está em momento de tristeza, desespero, a gente não vai colocar a nossa confiança em homens, a gente coloca a nossa confiança em Deus. Acho que o que a irmã quis deixar claro, se eu errar, me fala, irmã, é que mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, nós somos bem-aventurados porque confiamos em um Deus. Com todas as dificuldades, nós confiamos em um Deus. Não é, minha irmã Alice? Sim. Estou falando demais, deixando a senhora calada, né? Irmã Rayane, como você falou sobre o significado assim, de Deus, para você, quem é Deus? Deus, ele seria um pouco assim, lógico, Deus é tudo. Mas Deus, ele é o meu tudo. Durante assim, a minha infância e até hoje, eu sofri muito com a ausência paterna, né? Porque eu não fui criada pelo meu pai. E quando eu vejo Deus em minha vida, ele sempre estava fazendo esse papel, mesmo que eu não era cristã. Quando eu avalio Deus ele falando comigo de uma maneira assim que eu não compreendia, mas hoje eu posso compreender. Então ele foi meu tudo nos meus momentos de livramento, nos meus momentos de ensinamento. E seria muito sim lógico falar, mas ele é o meu tudo. Eu posso não ser nada. Eu gosto de falar que tudo que há de bom em mim é Deus, né? Segundo aí a passagem que Paulo fala sobre isso, né? Mas tudo que há de bom em mim é sobre Deus. Mas aquilo que há de ruim é eu mesmo, minha gente. Porque eu não tenho nada a oferecer. Mas quando é sobre Deus, sobre Jesus Cristo, eu ofereço alguma coisa porque Ele é tudo. Amém. Amém. E aí? Irmã Rayane, como você falou no início, é que você não teve a presença da figura paterna. Então, sobre a figura materna, você tentou envolver ela na sua caminhada cristã, tentar puxar para a igreja? Ela já cultuava uma igreja ou algo do tipo? Não, minha mãe não é. Tentei várias vezes, mas ela não é. É um pouco resistente. Mas é gente boa, viu? Grita que é uma beleza. Mãe é. Mãe é uma bênção, né? Mas assim, a gente fala, tenta, e ela diz, eu sou de Jesus, não sei o quê, eu explico, mas deixa um pouco assim na dela. E há um tempo determinado para todas as coisas, a gente não pode usar isso como desculpa, né? Mas assim, a gente não pode também estar forçando. E
eu acredito que no tempo certo ela aceite e compreenda de uma maneira mais clara o objetivo que Jesus é em nossas vidas. Quando você estava no processo de aceitação de Jesus, quando você estava começando a ir para a igreja, tinha algum problema entre ela reclamava ou não deixava você ir? Ou não? Não, até porque eu não morava mais com ela na época, né? Ah, sim. Mas houve já algumas críticas, né? Na minha infância tinha uma mulher chamada Vilma que só vivia na igreja. Aí ela ficava me apelidando de Vilma. Vai morar na igreja, Vilma? Porque eu queria participar de tudo. Aí ela ficava criticando assim de uma maneira. Aí eu pegava, mãe, a senhora preferia que eu tivesse numa festa? Mas eu estou buscando a Deus. Mas enfim, sempre há, quem não é cristão, sempre vai haver alguma crítica, né? Porque não compreende o que você faz de uma maneira assim mais clara. Sim, vamos sair agora um pouco do passado. Vamos pensar lá no futuro. Qual é o seu maior sonho? Nossa, os sonhos, ele também depende, porque assim, maior sonho é muito relativo durante a nossa vida. Por quê? É de fase. Nós somos seres humanos e nos evoluímos a todo instante. Então, meu sonho de criança eu realizei. E qual é o meu sonho agora, né? Meu sonho de criança era me tornar enfermeira. Me tornei enfermeira, para a honra e glória do Senhor. E hoje, depende de qual área. Mas falando assim, do meu eu, é me tornar uma profissional, né? Na área de estética, gente, que eu faço também especialização em estética avançada, mas é me tornar profissional com grande excelência, para a honra e glória do Senhor, óbvio, na área de estética, profissionalmente, né? Isso falando do profissional, né? É ter meu consultório e trabalhar para mim mesma. Eu acho que é um grande sonho de qualquer empreendedor. Eu sempre tive essa visão de empresária, né, minha gente? Ó, E gosta de deixar o povo bonito. deixar o povo bonito. Tem algum que consegue? Consigo. Eu consigo. Vamos tentar? Não, deixa quieto, deixa quieto. Acabou de me chamar de feio. Só pra não perder a piada. Ah, tá. Mas eu consigo, isso depende, né? Aproveitar o que cada um oferece, porque Deus nos fez perfeito, né? Amém. Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Como é que você prega o evangelho na sua vida secular, na sua profissão? Como você desenvolve isso? Nossa, eu desenvolvo em cada detalhe, no cuidado, no falar, nas minhas ações, no meu olhar, porque eu gosto muito daquela frase, a gente é a Bíblia que o mundo lê. Então eu preciso ter alguma referência daquilo que eu aprendo com Deus. Se eu não tiver essa referência, as pessoas também não vão compreender, né? Então eu tento o máximo nas minhas ações, no meu modo, na minha profissão mesmo, né? Atuando como enfermeira, as pessoas já entram lá no meu consultório, eu gosto muito disso. Tem uma playlist lá, assim que eu já entro, já coloco a minha playlist de músicas, de louvores ao Senhor. Porque enquanto eu atendo e faço lá as minhas anotações, eu sinto Deus falando através dos louvores com aqueles pacientes. Tá Eu sinto edificando, que né? é um momento de paz e que eles gostam e que eles amam. E qualquer oportunidade que eu tenho, eu falo sobre Deus. Eu não gosto muito de ser invasiva, assim, com as pessoas. Em Deus, eu peço a Deus, assim, a direção, e quando tem aquela brecha, aquela oportunidade, eu vou e falo. Isso na minha vida secular. Eu me lembro que antes eu pedia assim a Deus, eu orava, Senhor, usa-me para pessoas específicas e prepara-me para multidões. E Deus, ele preparava quase todos os dias pessoas específicas para eu falar sobre ele. E era incrível. Era incrível como Deus preparava, as pessoas vinham até mim e eu começava a falar. E Deus, ele, quando a gente pede, é por isso que a gente precisa ser específico com o que pede com Deus. Porque vai valer muito aquilo que a gente fala.
Tem um louvor que fala, né, que leva-me mais fundo do que eu já estive, né? E minha fé será mais firme. Aí, às vezes, a gente acaba louvando isso de uma forma intensa, emocionada. E quando Deus permite essa elevação profunda, às vezes algumas pessoas elas não estão preparadas para ir nessa profundeza que Deus ali colocou, mas que ela pediu. Então, o que a gente fala precisa ter, assim, ter o cuidado. Porque se você pedir, Deus ele vai permitir. Ele vai fazer. E ele avalia o nosso coração, o nosso desejo. Então, qualquer oportunidade que eu tenho de falar sobre ele, eu falo. Eu preciso de mais, assim, eu preciso me expressar mais. Porque existem momentos de nossas vidas que a gente acaba ali caindo e tal. Mas, assim, nossa, quando eu peço, Deus, ele manda. E eu tento o máximo. E quando eu não tento o meu máximo, Deus ainda permite eu fazer o meu básico. Como você falou, que nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Acho que poucos entendem que quando se fala ir por todo mundo e pregar o evangelho, acha que é só ir e ver o irmãozinho e falar de Deus especificamente. Isso é o que você falou, ele lê em você o que possivelmente ele deseja ser, não é que ele queira ser você, mas ele deseja em você, deseja ser a mesma serva que você é, de um Deus que ele ainda não conhece, de um Deus que ele ainda não acredita. E não é só eu chegar para você e falar de Deus, eu chegar para você e você ver Deus em mim também, como você falou, nas atitudes, na forma do tratar. Eu acredito que isso não é que é mais importante, mas é muito valioso e é diferente de você somente pregar o evangelho. É óbvio que tem que pregar o evangelho, que você tem que falar de Deus, mas tem que se atentar a esses detalhes também. Porque não adianta você pregar e você não ser espelho disso, né? Não adianta você falar de Deus de boca, ser bom em falar, né? Tem uma oratória maravilhosa de convencer até jegue. Mas, e não viver isso, porque a pessoa ela vai entrar naquela situação de emoção, ela vai até se emocionar com o que você está falando, mas quando ela começar a observar você e ver que não é o que você está falando, ela cai na razão e não aceita o Deus que você serve, que você acha que serve, né? Pode falar, Adri. No momento eu não tô com nenhuma pergunta na cabeça. Mas você conhece a irmã Ayane? Sim. E ela disse que começou a lhe conhecer hoje. O sonho dela era lhe conhecer. A gente só tá falando de coisa séria, não tem... Só vejo a irmã toda séria falando pra falar de Deus. Mas tem que brincar também, resenhar. A irmã é resenheira, ela gosta de brincar. Eu sou o próprio humor, né? Ela tira seria o uma som outra profissional, uma outra profissão. Humorista. Tira o som de todo mundo aqui, joga na cara de uns ali. E eles querem pegar ela. Tá vendo, gente? Nem Jesus Cristo agradou a todos. Imagina. Tem história boa pra contar? A história boa a gente sempre tem, né? Mas que tipo de história você queria ouvir? Boa, de igreja, aquela de resenha mesmo. Pode ser de vigília, de retiro. Uma que é topada. Não tem uma não que faça a Alicia relaxar. E... Ai, gente, vamos lá. Hoje eu tava tão cansada porque nosso dia de fazer a comida foi ontem. Porque, minha gente, fazer comida o dia todo, viu? Cansa. E fazer comida para quem tem um paladar exigente. Exigente. Mas você sabe que a nossa equipe hoje arrasou, né? No tempero, que as outras equipes não ouçam. Não vou ver aqui agora. Isso, Equipe multi. mas pode ser que elas vejam daqui para mais tarde. Mas hoje foi engraçado, né? Enquanto eu estava ali assistindo, cultuando ao Senhor, cheguei a sentar na rede, acabei de ter do cochilo. Durante o culto. Mas eu prestei atenção na pregação. Podia tomar água na cara, né? Eu prestei atenção, porque a palavra foi Cedraque, Mesaque e Abednego, não foi?
Eu nem sei porque eu também dormi. Oh, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Não, Não é exemplo. Não é que elas não sejam exemplo, mas não é exemplo. Não durmam no Não sei culto. se Rafael pegou a piada. Foi sobre isso, Rafael? O quê? A Cedra? passagem de hoje? Não. Foi sobre o quê, irmão? Eu falo. Ó, eu posso. Entrevistar. Se eu falar, eu posso ser que eu fale aqui e algum crente que não veio pro culto hoje, ele fique triste, mas não fique triste não, a pancada tem que ser em você mesmo. Hoje foi justamente sobre as pessoas que dedicam o seu tempo às coisas seculares e deixam de segunda mão o tempo para Deus. Tem gente, como o irmão falou mais cedo, para quem não sabe, a gente está no retiro. Essa entrevista ela vai ser lançada no início de março, mas a gente está agora em fevereiro no retiro espiritual. Não é retiro de carnaval, é retiro espiritual. E muitas pessoas, assim, como o irmão falou, sentiram o desejo de vir. Muitas pessoas colocaram o nome. Muitas pessoas pagaram para vir. Mas nem todas vieram. E como o irmão falou, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os 12 discípulos eles foram chamados, mas quem foi escolhido para subir ao monte com Jesus só foram 3. Então, não é dizendo que o irmão não veio e não foi escolhido. Não, eu entendi o que o irmão Anderson falou, mas é o que eu acho. O que eu posso colocar além disso ele não quis ser escolhido. Ele fez uma escolha. A escolha que ele fez foi não vir e priorizar, ou alguns estarem aqui e estar com a cabeça preocupada lá fora, no que estava acontecendo lá fora. E é interessante o que as irmãs falaram, porque isso é primordial na vida de um cristão. O que é que você está priorizando, né? Você está priorizando as coisas desse mundo, as coisas de Deus. Não é que você vai deixar de fazer as coisas seculares, como o irmão falou, vou deixar de trabalhar. Mas tratar Deus como prioridade. Justamente, é Deus em primeiro lugar e as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Ele diz que as outras coisas, todas as outras coisas, não é as outras coisas não, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E eu acredito também que entrou aqui, a mente não é que não esteja em outro momento. Mas a gente divide o pensamento com preocupações do que vai fazer e tal. Mas que a gente não deve estar com a cabeça preocupada. Mas entrou aqui é deixar lá fora. Tem conta para pagar, tem problema para resolver, tem marido dando problema, filho dando problema, deixa lá fora. Aqui você está em um retiro espiritual, você tem que estar conectado com Deus. Não é que você não esteja em outro dia, mas desligue disso. Esteja com Deus. Não se preocupe, não se perturbe com o que tem lá fora. Se alegre, jogue água na cara dos outros. Tire onda na cara dos outros, porque eu estou ferrado hoje, porque a gente que organizou o retiro não fez ninguém sofrer. Não é que eu não gosto de banho, não, mas hoje quiseram descontar o que a gente fez algo bom para eles, com premiação. Quem ganhasse ganhava um prêmio gordo. E hoje tiraram uma brincadeira com a gente para tomar banho. Não é que eu não gosto de tomar banho, não, eu tomo banho. Mas no momento não era propício tomar banho. Aí faz umas perguntas fáceis para algumas pessoas e tendenciosas para outras, para que tomem banho. Falando do nosso retiro, qual a importância que você entende que é importante a união entre os irmãos, não só em retiros, mas eu acredito que em outros momentos, a comunhão, seja culto, seja retiro, seja vigília. Daqui a pouco nós vamos para uma vigília, vamos até 8 horas da manhã. Né? Não sei se é muito. Ai. As vigílias estão ficando Nutella, viu? Antigamente era raiz, né? Até de manhã. A última vigília que a gente fez na igreja foi de
10 horas, não foi? De 10 horas até 5h40. Pra quem não sabe, tem gente aqui atrás. Tem uma que tá dormindo ali embaixo. Tem um segurança que não deixa passar ali. Por isso que eu às vezes olho pra frente assim, pra ter certeza que tem gente aqui. Vocês sabem que isso aqui não é feito só de mim, Alícia e da nossa convidada. Tem gente por trás. O que é que você entende de importante? A união entre os irmãos. A comunhão. Então, falar sobre isso e viver isso é praticar o que a Bíblia ensina, né? Lembrei de desodorante. O que é que não pode faltar no retiro? Meu irmãozinho aqui que pegou o ar, porque eu acertei, minha gente. Deus colocou em minha cabeça, em meus pensamentos, o que é que não pode faltar em um retiro? Eu falei, desodorante, o irmãozinho, Jesus estava aí. Pode desodorante. Gente, não, desodorante. Mas ela não pode faltar, não. E até pela união, porque se não usar desodorante... Já pensou todo mundo unido, fedendo? Não vai ter união, não vai ter conexão. Tem que ter o amor próprio. O amor próprio vai dar autolimpeza, né? Justamente. Desodorante, ele vai deixar os irmãozinhos cheirosinhos e dá pra abraçar, né? Pelo menos abraçar o irmãozinho, se ele tiver cheirosinho. Agora, não, o irmão ficou retado com o negócio de desodorante, aí vai fazer uma brincadeira, o que é que não pode faltar no retiro, vai botar o nome de Jesus, todo mundo já sabe que Jesus está... Tem que botar algo, tem que botar algo que tenha no retiro, mas que não seja fácil, porque Jesus já está... o que mais está? Vigília já está. Mas os homens. Mas os homens. O baba. O baba tem que ter. Eu fiquei, meu irmão, e eu ainda coloquei para ajudar a bênção. Se eu quero que um deles ganhe bombom. A Yasmin falou: Rafa, tá faltando alguma coisa. Se bota de baba aí. Ela, é muito fácil, eles vão acertar, se vai nada. Eles vão estar tão focados em outra falar baba, realmente. E quem acertou é uma pessoa que não tem nada a ver com bola. O pai, o marido não jogava, o filho não joga, não tem nada a ver. Ela falou baba. Ela poderia falar jogo, né, alguma coisa. Não, ela falou baba, o nome que tava lá. Baba. Mas, respondendo a pergunta, é muito importante, porque é vivenciar o que a palavra de Deus ensina, né? É quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E esse enlace, essa vivência ajuda na caminhada cristã um do outro. Quando a gente tem essa experiência de ter essa união de uma família, igual que levou uma família, sem qualquer falsidade, né? Que ama de verdade. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cara, é sobre isso. Quando a gente ama Deus acima de todas as coisas e o próximo como nós mesmos, a gente vai compreender o laço entre irmãos. Irmãos, o som aqui tá um pouquinho do nosso vizinho, né? Porque o retiro espiritual é aqui. É só o muro, não sei se dá pra ver aqui no fundo, é só esse muro O cenário aqui. também tá mudado. É só o muro, Mas fora do muro tem gente fazendo outro tipo de retiro. Exatamente, é o retiro deles lá. Estão se retirando. Carnaval. Espero um deles vejam depois esse vídeo. Beleza? Sejam tocados. Jesus Cristo é o seu Salvador. Baixaram, tá vendo? Deus tá tocando o coração dele lá. Baixa, sobe. Então, seja muito importante, porque é fazer o que a Bíblia ensina, amar o próximo como a ti mesmo e amar o seu irmão, minha gente. É a prática daquilo que Deus quer que a gente seja. Porque se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, eu vou amar Deus que não vejo? É sem lógica. E é muito importante porque um ajuda o outro. Eu me lembro que na minha caminhada cristã lá no início, os irmãos, irmão Dudu, que foi ele que fez o estudo comigo, os ensinamentos ali, a prática de irmandade me impulsionou, né? E eu sou parte, o que eu sou hoje como cristã é um pedaço de cada um deles que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. E é isso. Amém. Tem mais alguma coisa a colocar, Alicia? Eu acho que não. Vai dispensar a convidada já? Ela tá... Vamos agradecer
agradecer, né? Então, Pela presença. minha irmã, obrigado pela presença. Estamos muito gratos. A mulher veio arrumada. Ah, Gente, A mulher- Então, gente, se inscrevam no canal, deixa o like, quase ativa o sininho, inscreve no canal, somente um toque. E ativa o sininho para receber as notificações, certo? Deixa o like, né? Sim, E, minha irmã, muito obrigado. comentem também. Depois a gente vai fazer uma resenha. Ela foi muito séria hoje, ela tava tensa. Quando ela começou a soltar, o assunto acabou. A gente tem que rolar uma resenha mais elaborada. a gente pode estar combinando. Eu agradeço pelo Sim, convite. e eu lembrar agora. Tem que chamar a Cleição da Massa, né? Bom, E meu irmão. Tem que botar a Cleição da Massa pra gente conversar, saber como foi esse enlace. Será? Olha, tem história boa. Aí vai ser resenha. Aí vai ser resenha. Aí vai ser o novo quadro. O homem que não gosta de rir. Vai ser resenha porque é assim, né? Deixa eu pôr na curiosidade. Cruzado ali com um olhar. Enquanto eu passava e ele acabou se apaixonando, eu... Meu irmão, vou casar com aquela ali, mano. Vou casar com aquela ali. Mas enfim, eu acho que vai ser legal mesmo, viu? Agora, tente convencer ele. Não, vai. Tem. Resenha. Vem, Cleiton. Adriana, a gente convenceu? Yasmin, a gente convenceu? Imagine, Cleison. Quando dizer, irmão, não olhe pra câmera não. Olhe pra sua esposa que você vai se inspirar. Eu já quero ver esse vídeo, viu, minha gente? E não vão perder, viu? Pronto, gente, brigadão. Alicia, entrega nas suas mãos. Pode ir. Então, gente, foi esse o nosso vídeo, o nosso Fala Jovem. E aguardem o próximo episódio. É isso. Paz do Senhor, tchau. Um beijo pra todos. É isso. Que Deus abençoe vocês. Sim. Valeu.